Bom dia a todos. Iniciamos mais um encontro de desenvolvimento profissional. A Parada Pedagógica faz parte do programa de formação continuada da Secretaria de Educação e está prevista no calendário letivo. Em sua essência, busca ofertar um dia de encontro entre pares para refletir sobre a prática pedagógica, buscando novos conhecimentos e assim aprimorar o fazer pedagógico. Então, agora, teremos a palestra e conversa com a doutora Thelma Pantano. A Laís também estará conosco, mediando nossa conversa, e ela é nossa parceira e formadora da Editora Moderna. Bem-vinda, Laís! Vamos começar, então? Vou apresentar a doutora Thelma. Ela é graduada em fonoaudiologia, especialista em linguagem e psicopedagogia, mestrado e doutorado em psiquiatria, é fonoaudióloga e psicopedagoga do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A doutora Thelma abordará assuntos referentes às habilidades socioemocionais, voltadas para o profissional que está diretamente com a criança no dia a dia e em como agir em situações adversas no seu cotidiano. Boa palestra a todos. Então, como é que a gente desenvolve essas habilidades sociais? A partir do momento que eu me relaciono. E eu me relaciono a partir do momento que eu quero ter a relação com o outro. Então, esse é o lado da individuação que a neurociência traz. Eu preciso desenvolver habilidades sociais no ambiente em que eu estou e em função da minha demanda. Todos nós, se a gente for olhar, a gente tem pessoas que adoram abraçar, adoram beijar, tem pessoas que não gostam muito do toque, mas tem uma outra forma de apresentar carinho, de apresentar alegria, de apresentar tristeza. O que é mais importante é a gente se conhecer e saber como a gente apresenta essas características, como essas características acabam fazendo parte da gente. Então, esse é um ponto central que a gente vai discutir hoje, né? O quanto que isso não é uma habilidade, essas habilidades, elas não vêm com a gente de fábrica. E não tem problema nenhum a gente perceber que a gente tem que desenvolver melhor essas habilidades. Por quê? Porque, principalmente, a consciência de que eu tenho uma habilidade para desenvolver é o primeiro passo para eu começar a desenvolver recursos e estratégias para lidar com essas questões. Então, vocês não pensem que a gente nasce um ser social, que aquelas crianças pequenas que vocês estão cuidando, que o bebê, ele quer interagir com o outro. Ele quer interagir com o outro desde que isso traga um recurso emocional, desde que isso traga uma vantagem emocional para ele, desde que ele queira algo do outro. E querer algo do outro não é só querer o brinquedo do outro, mas o querer o contato físico, o contato verbal, o contato visual do outro. Se eu não quero esse contato, essas habilidades elas acabam não sendo desenvolvidas porque eu não quero essa troca daquela forma. E aí que é importante a gente começar a pensar o que essas habilidades representam, tanto para a nossa prática profissional, quanto para a relação com os estudantes. Porque quantas vezes a gente fala que a gente tenta ser simpático com uma criança, mas a criança não é simpática com a gente. O que isso representa? A gente espera a troca para poder manter uma habilidade socioemocional. Se o outro não traz, eu não apresento. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, porque será que isso é uma realidade? Será que a gente tem como manter a habilidade socioemocional, mesmo que o outro não tenha o retorno daquilo, mesmo que o outro não faça parte dele nessas habilidades? A neurociência diz para a gente que sim. A neurociência diz para a gente que eu controlo o meu funcionamento. Se o outro está mal-humorado, se o outro está triste, se o outro está agressivo, esse é o estado mental dele. E isso pode não chegar e não mexer com o meu estado mental. Essa é a primeira habilidade socioemocional que a gente tem que pensar para a nossa prática profissional. A gente permite que o ambiente, que o outro, modifiquem o nosso estado socioemocional, principalmente o nosso estado emocional. Isso é uma fragilidade.
Isso é uma fragilidade importante que a gente precisa começar a pensar se vale a pena para a nossa prática profissional, para a nossa prática com os estudantes, para a nossa prática com as crianças, se vale a pena a gente entrar nessa sintonia. Ou vale a pena a gente aprender de uma forma civil, dizer para o outro que o estado mental dele, que o estado emocional dele, que o estado social dele está me agredindo, está tentando me agredir, está tentando mexer com o meu emocional. Então, isso são habilidades socioemocionais que a gente precisa entender de uma forma muito importante para que a gente possa lidar com essas relações humanas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é, quando a gente pensa o que isso representa para a minha prática profissional, a gente fala, é muito importante ter habilidades socioemocionais. Por quê? Em que momentos? É muito importante que a gente entenda que nem sempre eu estou bem. A gente acha que o professor tem que estar sempre sorridente, tem que atender os pais, a família, sempre com muito amor, com muito carinho, tem que mexer com a criança com muito amor e com muito carinho. Mas muitas vezes esse não é o meu estado emocional. Eu não estou, em termos cerebrais, emocionalmente pronto para receber e para responder aquela demanda ou aquela expectativa. Como que eu mostro para o ambiente de uma forma adequada, de uma forma que mostre que eu tenho habilidades socioemocionais, que naquele momento, que naquele dia, eu não estou bacana, eu não estou legal. É a isso que a gente vai começar a conversar. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são alguns estudos cerebrais, em que a gente discute um pouco o que é esse cérebro social. Esse cérebro social, ele envolve áreas aí, né, principalmente pré-frontais. Por que eu tenho um pouco de lobo temporal e lobo parietal aqui? Para analisar a informação visual e auditiva do ambiente. Mas essas áreas mais pré-frontais que vocês estão vendo aqui, o córtex cingulado anterior, o córtex pré-frontal medial, né? Aqui a área anterior do lobo da ínsula, elas são áreas de funções executivas, que envolvem planejamento, que envolvem organização, que envolvem flexibilidade mental, que envolvem controle de impulsos, que envolvem automonitoramento. E quando a gente pensa nesse cérebro social, eu estou falando de áreas, principalmente, que envolvem o controle, a organização. Ao contrário disso, quando a gente pensa nas estruturas envolvidas nas emoções, eu vou ter aí uma área sensorial, um córtex sensorial associado, e uma área límbica, que é uma área muito de emoção, que envolve a amígdala, o hipocampo, né, que é uma área de registro de memórias a longo prazo. E aí a gente começa a ter um contraste muito interessante quando a gente pensa nessas habilidades socioemocionais para o cérebro. Quando eu vou comparar esse cérebro social, eu vou comparar com esse cérebro emocional, eu vou perceber que eu estou falando de áreas diferentes. Eu estou falando de processos bastante distintos. Olha aqui, essas áreas que estão ativadas aqui, elas não estão ativadas aqui. Ou seja, eu estou falando em habilidades socioemocionais, elas não são uma coisa só. A gente está falando de dois processos cerebrais distintos que eu preciso aprender a interconectar, que eu preciso aprender a relacionar. Isso tem uma relação com aquilo que eu falei para vocês logo no início. A gente não nasce sabendo, e isso não é uma característica que faça parte do desenvolvimento humano. Isso são habilidades que a gente tem que aprender. E quando a gente fala em aprender, eu falo, depende de eu me relacionar com o ambiente e eu ter parâmetros adequados dessa relação com o ambiente. Aí que começam os problemas, porque a gente começa a pensar quem é a criança que está do nosso lado? Quem somos nós para se relacionar com essa criança que está do nosso lado? Qual é a nossa história de vida? Quantas vezes o pai, a mãe da gente, o professor da gente, nomeou uma emoção que a gente estava tendo? Esse é um ponto importante, porque a nossa sociedade não aprendeu a desenvolver o cérebro. A nossa sociedade aprendeu a controlar comportamentos.
Então, se vocês viveram na mesma sociedade que eu, da mesma época que eu, vocês têm grandes chances de ter aprendido o seguinte: não pode bater, não pode xingar, não pode chutar. Esses são comportamentos que não são permitidos pela nossa sociedade. Da mesma forma, a gente tem emoções boas e emoções ruins. E nomear essas emoções depende da gente. Quando a gente aprende isso, eu começo a entender aquele princípio que estava baseando a educação, que estava baseando o desenvolvimento há 30, 40 anos atrás, que era justamente o ambiente, o comportamento sendo regulado pela sociedade, e não o comportamento sendo regulado pelo cérebro. E aí a gente gera algumas coisas que são até interessantes, né? Quando eu não desenvolvo essas habilidades no meu cérebro, eu dependo do ambiente para me controlar. O que eu estou dizendo? Ah, não pode jogar papel na rua, mas se eu estiver num lugar sujo, eu jogo. Se eu não tiver ninguém olhando e o papel está me incomodando na mão, eu jogo. Por quê? Porque não tem ninguém para me punir. As habilidades socioemocionais que a gente aprendeu a desenvolver, que a nossa sociedade ensina, elas têm muito a ver com punição. Eu faço isso porque eu não quero ser punido. Quando eu faço de uma forma espontânea, por exemplo, eu não bato no meu pai e na minha mãe porque eu não quero. Mas eu não quero porque eu tenho uma história de vida com eles. Eu tenho memórias compartilhadas. E aí, o que começa a acontecer? Quando eu não tenho memórias compartilhadas, eu não consigo desenvolver uma empatia. Vou dar mais um exemplo para vocês. Quando a gente liga a televisão e a gente vê, olha, tsunami na Tailândia, morreram 70 pessoas, você fala, nossa, que triste. Mas se você supera isso e você passa. Mas se falarem que teve um tsunami aí próximo de vocês, com pessoas que vocês conhecem, o amigo, conhecem o parente, conhecem o familiar, isso abala muito mais. Isso mostra que as memórias tendem a controlar muito as nossas emoções. Quando eu tenho vínculos afetivos com alguém, isso tende a controlar e regular o meu comportamento. Quando eu não tenho vínculos afetivos, eu tendo a ter comportamentos e emoções muito mais automáticas. É o que acontece numa briga de trânsito, né? Alguém te fecha, a pessoa sai pronta para a briga, você sai pronto para responder para a briga, e aí, assim, a gente não sabe onde isso vai chegar. A gente não sabe o grau de agressividade do outro para a gente ou da gente para o outro. Por que isso? Porque eu não tenho memórias que regulem o meu comportamento com aquela pessoa. Então, eu ajo por impulso, eu ajo pela emoção. Se quem sair do carro for o meu pai ou a minha mãe, eu tenho uma válvula de controle. Se quem sair do carro, quando sair do carro, uma pessoa que eu não conheço, mas eu olhar para o lado, tem um cara da CET, tem um cara da Polícia Militar que vem junto, ele regula o meu comportamento. Então, de novo, a gente está falando de uma sociedade que desenvolveu as habilidades socioemocionais muito a partir de regras e punições. Quando essas punições não existem, eu vou agir de uma forma impulsiva, sem controle. E o que os estudos de neurociência falam é que a gente age assim por escolhas. A gente pode funcionar de uma forma diferente, a gente pode criar uma sociedade diferente, a partir do momento que eu entendo que eu tenho que desenvolver no ser humano a autorregulação. E para eu poder desenvolver no outro, eu preciso saber se eu tenho. Então, a partir de hoje, a pergunta que vocês fazem para vocês é: por que esse comportamento apareceu? Por que eu agi dessa forma? O que pensamentos e que emoções me levaram a ter determinado comportamento? É isso que pode começar a levar a gente a achar que a gente tem um problema, que a gente tem uma dificuldade, ou que a gente não está pronto para algum aspecto que eu ainda preciso desenvolver. E como eu ainda preciso desenvolver, eu preciso me monitorar. Me monitorar com relação às minhas emoções e aos meus pensamentos,
que são dois processos distintos, mas que precisam ser interligados para mim, para que eu possa agir em termos socioemocionais de uma forma correta. Então, quando tem alguém olhando, eu sou super simpático com aquela criança. Quando não tem ninguém olhando, eu falo, ai, vai, passa. Quando tem alguém olhando, ou é alguém significativo para mim, eu respiro e eu penso na resposta. Mas se eu estou em casa e eu estou relaxado, eu falo, vai para lá, não enche a minha paciência. Por que isso? Por que eu preciso do monitoramento externo e eu não posso fazer o meu próprio monitoramento do meu comportamento? Quando a gente pensa nas habilidades socioemocionais para a gente entra de uma forma clara na certeza de que eu preciso interrelacionar essas áreas com essas áreas. E eu preciso interrelacionar essas áreas com essas áreas para mim, não pelo outro ou não por causa do outro, mas para mim. Esse é o ponto mais importante para vocês aprenderem nessa aula. O que vocês vão aprender aqui, o que vocês vão provocar, são conexões cerebrais para vocês. E isso não é fácil. Isso leva tempo. Principalmente que quando a gente estava construindo essas relações, a gente vivia num mundo muito preocupado em oferecer regras, limites e controles, mas sempre externos. As regras e os limites, gente, elas têm que ser nossos. A gente tem que saber o que eu posso e o que eu não posso, em função dos meus conceitos, em função dos meus parâmetros e da minha moral. O ambiente só deveria regular quando a pessoa não apresenta conceito, a possibilidade de se integrar com a sociedade ou com conceitos morais que venham socialmente. Por quê? Porque a emoção, ela é uma resposta externalizante. A emoção, elas são respostas motoras, que depois dependem da liberação de hormônios, de contraturas musculares. Então, quando eu estou com raiva, eu tenho mudanças de temperaturas corporais na raiva, no medo, no desgosto, na felicidade, na tristeza, na surpresa, e quando eu estou neutro. A gente tem mudanças. Quando eu tenho uma emoção, eu tenho mudanças da temperatura corporal, da tensão muscular e das ativações cerebrais. E isso difere, e é bastante diferente de quando a gente fala de um afeto ou do sentimento. Quando eu falo de uma emoção, a emoção, ela se inicia naquelas áreas, nessas áreas límbicas, principalmente nessa estrutura que se chama amígdala. A emoção, ela tem origem no cérebro e se espalha pelo corpo. O afeto e sentimento, eles têm origem nas memórias. E aí eles não têm uma resposta corporal. Eu não tenho uma ativação corporal. Quando eu tenho uma emoção, eu não consigo esconder de ninguém. Por quê? Porque as respostas são externalizantes, porque eu imediatamente tenho uma liberação de hormônios e contraturas musculares, o que eu não tenho no afeto e no sentimento. Quando eu estou numa emoção, alegria, eu não consigo esconder. Se agora tocar o celular de vocês e aparecer que vocês acabaram de ganhar na Mega Sena, não tem como vocês disfarçarem essa felicidade, essa alegria momentânea. A emoção, ela cai, ela acontece no teu corpo. E a gente não pode manter a emoção por muito tempo. Se a gente mantém uma emoção por muito tempo, esse estresse corporal, essa liberação de hormônios, essas contraturas musculares, elas acabam liberando o cortisol. E o cortisol é uma substância neurotóxica que eu acabo colocando o meu cérebro em risco. Então, a emoção, ela é momentânea, mas ela tem que ser regulada pelo frontal, para que eu possa trazer afetos e sentimentos que me permitam funcionar, e funcionar bem. A emoção, toda vez que eu tenho emoções, a minha tendência é responder no automático. E quando eu respondo no automático, eu bloqueio, eu não permito a ação dessas áreas pré-frontais que me permitiriam resolver problemas,
ter flexibilidade mental, enxergar a situação como um todo. Então, quando a gente fala em habilidades socioemocionais, a gente deveria falar em habilidades socioafetivas, sociosentimentais, mais do que socioemocionais. Mas o que é muito importante, a gente tem diversos momentos na vida da gente que a gente tem emoções que são provocadas. E essas emoções, elas têm que ser significadas. Se elas não forem significadas, eu vou agir no automático, eu vou perder o controle. Então, a gente como ser humano, a gente precisa entender que as emoções, quando surgem, se não identificadas, a gente perde o controle. Eu preciso identificar as minhas emoções para que nas situações de convívio social eu possa regular o meu comportamento. Eu possa começar cada vez mais a estabelecer conexões límbico-frontais para que eu possa regular socialmente e para a sociedade as respostas que a gente tem em termos dessas emoções que surgem. Quando eu estou com afetos e quando eu estou em sentimentos, eu estou no controle. A questão é quando a emoção surge. E essas emoções, elas são similares entre culturas e espécies. Toda vez que um mamífero tem raiva, um ser humano fica com raiva, a gente arregala o olho e a gente mostra dentes. Eu começo a falar rápido para mostrar dentes. Fico com uma tensão muscular. Isso é estudado e é muito estudado por diversos autores que mostram que é uma representação física, é uma representação fisiológica. Quando eu estou alegre, o olhinho aperta, a boca se espalha, e a gente tem medidas em que isso acontece que permitem a gente saber fisicamente quando uma emoção surge. As emoções não podem ser escondidas. Quando uma criança tem uma reação impulsiva, intempestiva, ela é controlada pela emoção. E se a gente souber ler essa emoção, a gente sabe nomear. E para a gente não aprendeu a nomear a emoção. A gente não aprendeu a fazer essa leitura. E agora que eu vou pedir para vocês, para a gente pensar um pouquinho nessas conexões sociais. As emoções, quando a gente está num convívio social, eu não devo envolver prioritariamente as emoções, mas eu devo envolver prioritariamente os afetos e sentimentos. Eu tenho que nomear essas emoções e trazer essa leitura para essa área pré-central do cérebro. Primeiro, eu tenho que saber se eu tenho memórias de relacionamentos e habilidades de relacionamento. Thelma, eu tenho. Eu me relaciono com as pessoas. As suas relações com as pessoas tendem a ser relações saudáveis? Ou tendem a ser relações de dependência, em que o outro te guia? Ou tendem a ter relações de autoritarismo, em que a gente se impõe ao outro? Eu tenho autoconsciência? Eu consigo me monitorar no meu funcionamento? Eu tenho consciência social, o que naquele ambiente, com aquela pessoa, daquela idade, daquela forma, eu tenho que ter comportamentos diferentes e regras diferentes? Eu consigo me autogerir? Eu consigo dar um passo para trás quando eu percebo que uma emoção surge, para poder enxergar como o meu comportamento está refletindo no ambiente? E a partir dessa leitura, dessa minha autogestão, em que eu consigo me enxergar, eu consigo enxergar o poder que a minha fala, que o meu corpo, que a minha entonação, que a minha melodia de fala está tendo no ambiente, está tendo no outro, eu consigo tomar decisões responsáveis, eu consigo responder a esse ambiente. Isso tudo depende não de ter emoções todos temos, mas de eu poder nomear essas emoções, transformá-las em afetos e sentimentos e organizá-las para respostas favoráveis ao ambiente. Vamos começar a pensar, e vou pedir para vocês escolherem uma emoção, ou um afeto, ou um sentimento que vocês tiveram na última semana. Pensem um pouquinho na última semana, em algum momento em que você teve uma emoção mais profunda, um afeto que você consiga nomear, um sentimento que você consiga nomear. Então, vamos
pensar em como nomear isso. Emoção são aquelas 7 emoções básicas, né? Em que a gente vai falar do desprezo, em que a gente vai falar do nojo, em que eu vou falar da alegria, da tristeza, da raiva, do medo e do susto. São 7 emoções básicas que a gente carrega com a gente. Ah, Thelma, eu não tive uma alegria, mas eu estou bem, eu estou feliz. Isso é um afeto ou um sentimento, depende se é um estado seu ou se é um estado dirigido para o outro. Thelma, eu estou assim, tranquilo, eu estou me sentindo assim meio down, meio para baixo, né? Os americanos chamam isso de blue, mas eu estou me sentindo meio, não estou com muita energia hoje. Isso é um afeto, um sentimento, porque você não está triste, mas parece que até que está faltando energia. Pensem em algum desses estados, em algum desses momentos que marcaram vocês. E como essas emoções impactaram na sua atuação profissional. O fato de você chegar com essa emoção, o fato de você ter essa emoção no seu ambiente de trabalho, porque emoção é momentânea. Então, imagina, não sei, vamos pensar que você estava super bem, super tranquilo no seu ambiente de trabalho, e alguém falou, não faça desse jeito, não quero esse comportamento seu. Ou uma criança chegou e te deu um tapa. Isso gera emoções, um estado mais súbito, um estado mais momentâneo. Como que isso impactou na sua atuação profissional? Como essa emoção impacta na sua atuação profissional? Como o afeto e sentimento, no momento em que você chega no trabalho, impacta na sua atuação profissional? Eu quero que vocês pensem, porque esse é o princípio do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Eu poder me monitorar. Eu poder perceber que não está tudo bem, que eu vou continuar no meu trabalho do jeito que eu sempre fiz. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Não, você vai estar mais rude, você vai estar de uma forma mais incisiva. O seu pensamento vai estar deslocado para aquela emoção enquanto você não aprender a nomeá-la, enquanto você não entender o quanto as emoções impactam na sua forma de agir, com você mesmo e com o outro. Então, esse é o ponto central. A gente começar a entender que as emoções existem, se elas são positivas ou negativas, elas são resultado de uma classificação social. Para o meu cérebro, ele quer que você enxergue, que você nomeie, para que você diga para ele como você vai lidar com aquela emoção que você sentiu, como você vai lidar com aquele estado emocional, com aquele afeto, com aquele sentimento que surgiram naquele momento, que surgiram naquela circunstância. Bom, a gente tem 5 competências principais que a gente vai ter que desenvolver para ter habilidades socioemocionais. A gente vai ter que ter um automonitoramento, um autoconhecimento, uma tomada de decisão responsável, habilidades de relacionamento e consciência social. Essas 5 competências, essas 5 habilidades, não imaginem que vocês têm. E é aí que eu vou começar para vocês um pouquinho do autoconhecimento. Autoconhecimento envolve conhecer quais são os meus valores, que valores eu carrego comigo, e isso eu não tenho como saber. Isso vocês têm que fazer uma autoanálise para perceber quais são os seus valores, o que você permite em você e o que você permite no outro. O que te incomoda, o que incomoda em você e o que incomoda no outro. Limitados. A gente tem as nossas forças, mas essas forças, elas têm que ser nomeadas e têm que ser reconhecidas. Thelma, não sei se você está me ouvindo, mas travou para nós aqui a sua fala. Quando você colocou esse slide do autoconhecimento, a gente perdeu a sua fala. Desenvolver. Vocês perderam a minha fala? Se for possível falar novamente a partir Estão conseguindo me ouvir agora?
Sim, Agora sim. mas se for possível começar a retomar do autoconhecimento, seria bem bacana. Claro, vamos lá. Eu acho que está travando novamente. Para vocês, como é que está aí? Para nós está travado também agora, Laís. Até esse slide estava saindo bem, agora travou. Eu vou dar um alôzinho, então, para a Thelma. Thelma, voltou? Eu acho que travou ali. Vou tentar, então, ver se a gente consegue fazer uma ligação para ela. A partir disso, não está dando, eu estou ouvindo vocês. Está travando bastante para a gente, Thelma. Não sei se tem como... Deixa eu ver aqui como eu consigo resolver isso. Só um minutinho. Melhorou? Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Agora está fluindo redondinho. Então vamos continuar aí. Eu estava ouvindo vocês o tempo todo. Mas vamos lá. Autoconhecimento, aí vamos nós. Vamos de novo. O autoconhecimento é a parte mais importante. O autoconhecimento envolve eu conhecer os meus próprios valores e conhecer as minhas emoções. As emoções que eu tenho, mas as emoções que o outro está provocando em mim. As emoções que são do outro e as emoções que ele modifica, que ele provoca em mim com aquele comportamento. A partir dessas emoções e a partir dos meus valores, a gente começa a pensar quais são as nossas forças e em que momentos eu me sinto limitado. Nossa, quando alguém vem com uma reação agressiva para mim, isso me provoca uma emoção de raiva e eu paraliso. Ou seja, eu tenho uma limitação aí. Mas por que a raiva me paralisa? A partir do momento que eu reconheço que a raiva me paralisa, porque eu estou num ambiente social que eu não posso demonstrar essa raiva, eu vou poder perceber que eu tenho outras formas de trabalhar com a minha raiva. E isso pode se tornar, essa limitação pode se tornar uma força. Então, por exemplo, como que eu posso transformar uma raiva numa força? Falando para a pessoa, olha, a forma como você está falando comigo está me deixando com raiva. E a minha tendência é paralisar. E eu não estou conseguindo pensar. Quando a gente nomeia o que está acontecendo com a gente tem um relaxamento muscular e isso permite que essa área pré-frontal volte a agir, volte a aparecer, volte a permitir a gente uma resposta, uma organização do meu funcionamento. Mas eu queria voltar num ponto que todo mundo acha que sabe nomear emoções. E eu vou mostrar para vocês algumas emoções, algumas faces, e eu quero saber se vocês sabem nomear essas emoções. Então, todo mundo com papel e caneta aí. Eu vou mostrar a primeira face, e eu quero que vocês escrevam que emoção essa pessoa está tendo, tá? Que emoção é essa? Thelma, a tela para mim ainda não está aparecendo, então se for possível projetar para a gente. Deixa eu ver, a tela não está aparecendo ainda? Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Está compartilhado agora? Ainda não estamos vendo. Agora está aparecendo. Vamos sim, ver. está aparecendo uma pessoa. Sim, a tela já veio. Então, olhem essa expressão dessa pessoa e vocês me digam. Ela está com alegria, tristeza, raiva, medo, susto, desgosto, nojo. Que emoção essa pessoa parece ter? E o que essa emoção provoca na gente? Que emoção essa pessoa está tendo aqui? Escrevam só no papel o nome dessas emoções. Que emoção essa pessoa está tendo aqui? E o que essa emoção provoca na gente? Posso passar para a próxima? Sim. Qual é essa emoção?
e o que ela provoca na gente. Aqui. Que emoção é essa? E o que ela provoca na gente? Que emoção é essa? E mais importante que isso, o que ela provoca em vocês? Que emoção é essa? E o que ela provoca pra gente? Que emoção é essa? E o que ela provoca na gente? Essas emoções que eu mostrei para vocês, eu vou dar o gabarito só depois, quando a gente começar a conversar. O que eu quero que vocês percebam é a capacidade de automonitoramento. Vocês até podem conseguir nomear a emoção, mas será que vocês sabem reconhecer o que aquela emoção provoca na gente? Que pensamentos que vêm na cabeça da gente quando a gente vê alguém com aquela cara? Onde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? Quais são os sentimentos, os pensamentos que aquela pessoa me provoca? Se eu estou numa situação social, eu provavelmente tenho um objetivo. Ah, eu quero me divertir. Ah, eu quero trabalhar, e eu tenho que trabalhar em conjunto. Ah, eu quero conversar. Ah, eu quero jogar um papo fora. Perfeito. Mas se alguém vem com aquela emoção, que pensamentos e sentimentos aquilo provoca na gente? E quais as chances de eu ter comportamentos disruptivos? Isso é um automonitoramento. Cada vez que vocês verem uma pessoa com uma face, com uma emoção específica, com uma expressão, pensem no que ela está provocando em você. O seu comportamento, num primeiro momento, tende a ser reativo, sem você se dar conta. E aquela emoção é dele, não é sua. Por que que isso acontece? Por causa dos neurônios espelho que a gente tem no cérebro. Para eu poder entender a emoção que essa pessoa está sentindo, eu preciso acionar os neurônios de quando eu tenho essa emoção, de quando essas musculaturas faciais são acionadas em mim, e o que eu sinto. E a gente tem que tomar cuidado para não se refletir no outro. Isso é uma habilidade social. A emoção do outro não pode interferir na minha. Isso é automonitoramento. Isso é uma função executiva. Tomar decisões de forma responsáveis é entender que o meu comportamento social e pessoal é guiado por mim e não uma reação ao outro. Não é guiado pelo outro. Quando eu estou num relacionamento social, eu preciso saber que objetivo eu quero com aquele relacionamento. Quando eu estou num convívio com alguém, eu tenho que entender o que eu quero nesse convívio. E é a partir dessas escolhas éticas e dessas escolhas responsáveis que eu posso tomar decisões. A gente precisa entender que quando a gente tem habilidades de relacionamento, o meu relacionamento com o outro envolve aspectos que são positivos para os meus valores. Tem pessoa que se ofende quando eu falo, olha, eu estou me sentindo magoada, eu estou me sentindo irritada do jeito que você está falando comigo. Mas se a gente trabalha em equipe, eu posso entender que isso é ser assertivo. Isso é não se deixar envolver pela reação e pela emoção do outro. E isso envolve essa habilidade de relacionamento e esses relacionamentos positivos que têm que me guiar na relação com o outro. Essas habilidades de relacionamento a gente desenvolveu desde muito pequeno, mas elas são muito automatizadas. Eu preciso transformá-las em capacidade de fala, em capacidade de leitura, de ambiente, em capacidade de pensamento. Eu preciso saber como eu me relaciono com as pessoas. Eu preciso saber que quando eu estou com um conteúdo que precisa ser dito,
esse conteúdo tende a vir de uma forma mais impositiva e mais agressiva, que podem provocar uma reação de agressividade no outro. Mas se eu souber me monitorar, souber que aquele conteúdo, falar sobre aquilo me dói, me machuca, me provoca raiva, me provoca tristeza, isso me permite com que eu me guie nos meus comportamentos. Essa autorregulação que está acontecendo emocionalmente envolve eu saber em que eu pensei, o que eu senti, o que eu fiz, como eu me comportei e qual foi o resultado. Eu consegui efeitos positivos, eu consegui resolver o meu problema, eu consegui chegar naquela resposta. Se eu não conseguir, onde que estava o problema? No que eu pensei, no que eu senti ou no que eu me comportei? O meu comportamento é a única parte dessa tríade que eu consigo ter controle. Mas ele é resultado do que eu pensei e do que eu senti. Portanto, se eu não souber o que eu pensei e o que eu senti, esse comportamento foge do meu controle. Esse processo, essa tríade, ela fica no automático. Se eu souber o que eu pensei e o que eu senti, eu controlo o meu comportamento. E aí eu tenho chance de modificar o resultado, de ter um relacionamento, uma interação social cada vez mais produtiva. Para o professor, a gente tem algumas habilidades sociais importantes que a gente precisa saber se o professor desenvolveu. Primeiro é a assertividade, que é a habilidade de eu expressar minhas ideias, os meus sentimentos e até os meus próprios limites sem magoar o outro. Considerando aspectos civis do ambiente em que eu estou. Eu consigo me expressar? Ou eu só consigo me expressar de questões práticas, questões pedagógicas? Se eu não sei falar das minhas ideias, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e até dos meus próprios limites, como que eu vou ensinar alguém a fazer isso? A consequência da nossa fala é muito importante de ser considerada. Eu tenho que respeitar o direito dos outros. Eu tenho que provocar um efeito positivo nessa relação social. Eu não posso me abalar, eu não posso me isolar na relação social. Eu preciso ter essas relações com essa troca, com essa dualidade. Eu preciso reconhecer qual é o problema que está me levando para aquela interação social e como a gente se sente. E isso demanda tempo. Isso demanda eu sair do automático. Isso demanda a minha área pré-frontal controlar o meu comportamento. Sempre para, pensa, nomeia, e só depois o comportamento tem que surgir. A gente brinca muito e quando a gente trabalha com uma pessoa, eu falo, semáforo. Está numa relação social em que você está percebendo que o teu corpo está mudando, para. Lê o teu corpo. Para de ouvir o outro. Lê o teu corpo. Lê como você está reagindo, reagindo ao outro. E pensa se é isso que você quer. Pensa que se é esse comportamento e é essa consequência que você quer que aconteça. Como treinar? Primeiro com momentos reflexivos. Se vocês trabalham em grupos, se vocês trabalham em equipe, tenham pequenas equipes que provoquem isso com frequência. Nossa, Joãozinho explodiu. E quem estava do lado? A Mariazinha e a Paulinha. Paulinha, Mariazinha, como que vocês estavam naquele dia? O que estava acontecendo? Como que estava a entonação de fala? Como que estava o ambiente? Essas discussões, que pensamentos que vieram quando o Joãozinho explodiu? O que isso provocou em vocês? Esses momentos reflexivos permitem discussões para a gente reorganizar o pensamento, para que o pensamento possa parar de vir do automático, para que a gente possa trazer novas possibilidades. A próxima vez que o Joãozinho explodir, vocês vão falar, nossa, quando a última vez que ele explodiu, isso me irritou muito. Isso está me irritando agora? Como que eu posso mostrar para ele que isso está me irritando, sem que eu tenha uma explosão, sem que eu levante meu tom de voz, para que eu possa conseguir regular o Joãozinho, para que eu possa desenvolver competências sociais civis, assertivas e com empatia.
em que eu mostro para o Joãozinho que eu entendo o que ele está sentindo, mas aquela forma que ele está mostrando, aquela emoção, está me deixando irritado. E eu posso explodir também, o que eu não quero naquele ambiente, eu não quero naquela situação. E, portanto, a gente vai ter que achar uma forma diferente de mostrar a raiva e de provocar isso, provocar esse comportamento no outro. Para isso, a gente tem que entender um pouquinho qual é o nosso estilo comportamental. As pessoas tendem a ser assertivas, passivas ou agressivas. Em relações sociais, a gente tem esses 3 momentos. A gente circula entre esses 3 momentos, mas a gente tem uma tendência em ficar. O comportamento assertivo é muito importante, que a gente entenda que ele é um movimento de respeito e não de subordinação. Depende de eu ter o autoconhecimento. Envolve paciência comigo e com o outro e envolve eu me respeitar, mas eu tenho que considerar a necessidade da outra pessoa. Muitas vezes, quando eu sou assertivo comigo e eu percebo que emoção está me guiando, que pensamento está me guiando, eu não preciso falar isso para o outro. Eu percebo que o outro não está pronto para me ouvir. E, portanto, se eu falar aquilo naquele momento, se eu falar para ele, olha, você está me deixando irritado e você está me deixando com raiva, o outro pode explodir. Então, naquele momento, ao nomear a minha emoção e para nomear o meu pensamento, eu estou sendo assertivo comigo mesmo. Eu não preciso dizer isso ao outro. O fato de eu ser assertivo comigo me permite olhar para o outro, entender o outro e perceber que naquele momento não é o momento de eu falar, porque eu não vou atingir os meus objetivos. Eu não vou resolver o meu problema naquela situação, naquela circunstância. Eu espero o outro, permito que o outro fale, eu escuto o outro. Assim que o outro estiver com possibilidades de escuta, eu me coloco. Esse é um movimento muito do assertivo. O assertivo não é aquele que fala na hora que aparece. É aquele que sabe a hora de falar. Porque ele quer resolver o problema. O passivo acaba infringindo os próprios direitos. Porque ele não consegue expressar os sentimentos, os pensamentos, as opiniões. Ele permite que o outro acabe me desconsiderando. Por quê? Porque em momento nenhum o meu desejo e as minhas necessidades vão ser colocadas. Lembrem sempre, mais do que saber expressar o meu desejo e a minha necessidade, eu tenho que saber quando que eu expresso esses desejos e essas necessidades. E o estilo agressivo, que envolve muitas vezes inadequação na defesa dos próprios direitos. Eu acho que eu tenho direito, eu acho que eu tenho pensamentos, sentimentos e emoções, e eu acho que o outro tem que saber disso. Só que eu não provoco, eu acabo me apresentando num momento em que eu não provoco a minha empatia. No relacionamento social, o princípio da empatia é importante. A forma que essa pessoa se expressa viola e ofende o direito da outra pessoa. Ah, mas ela está me ofendendo também. Ok, mas se você expressar para ela naquele momento, vocês vão entrar numa briga, e não é briga que você quer. Você quer resolver o seu problema. Aguarde um momento. Espere qual a circunstância em que você vai mostrar que o outro violou e ofendeu o seu direito. E você se sentiu ofendida com isso. Para que vocês possam tentar resolver a situação. As pessoas agressivas, elas têm a intenção de dominar, de submeter a outra pessoa. Porque elas não consideram o sentimento e as vontades da outra pessoa. Então, lembre-se sempre, cuidado com o estilo comportamental que a gente está pegando numa relação social. Eu preciso ter empatia, ter assertividade e civilidade nesses contextos e nessas situações. E agora, eu estou pronta para conversar com vocês. Será que a aula de hoje trouxe para vocês dúvidas, questionamentos, perguntas? Você me ajuda, Luciane, para ver se o povo teve dúvidas? Oi, eu ajudo sim. Eu não sei se a Laís quer dar continuidade, né, Laís?
Não, deixo, confio plenamente em você, mas sim, Thelma, já tem uma série de perguntas, não só no chat, como também lá no WhatsApp. Vai aí, pode tocar. Posso primeiro dar o gabarito Pode. das emoções? Vamos lá. Primeira emoção era o desprezo. A segunda era o medo. A terceira era surpresa. Quarta, aversão, nojo. Quinta, raiva. Sexta, tristeza. E a última, alegria. Como que a gente pegou isso? Primeiro, a gente fotografou a pessoa e pediu para ela falar o que ela estava sentindo. E a gente fez um exame de neuroimagem para verificar se essas áreas correspondiam às emoções, estavam com ativação límbica e pré-frontal suficiente para ela nomear. Então, a gente conseguiu essas medidas. E o que é importante a gente entender? Diversas situações fazem com que a gente cresça não sabendo nomear emoções. Eu vou dar para vocês um exemplo. Uma pessoa que tenha sofrido uma vida de abuso psicológico ou físico, ela tende a não conseguir ver a alegria, não conseguir ver o desprezo. Tudo para ela se torna raiva. E esse é importante, a gente começa a não conseguir reconhecer determinadas expressões. Por exemplo, crianças em situação de vulnerabilidade social. A gente muitas vezes olha para elas com tristeza e elas não entendem a face da tristeza. Elas entendem a face da tristeza, elas veem como desprezo e nojo. Sabe quando a gente para no semáforo, o menino vem pedir, a gente olha de uma forma triste e fala, não tenho? Para eles, a gente está desprezando eles, porque eles não sabem nomear essas emoções. Então, o que é importante? Diversas circunstâncias, diversas situações de vida impedem a gente de reconhecer as emoções. E aí a gente acaba nas relações sociais interpretando as emoções do outro de uma forma muito errônea, levando a gente a reações e comportamentos muitas vezes imprevisíveis. A gente tem que enxergar as nossas próprias limitações, que tem a ver com a nossa história de vida, para aprender a desenvolver. Vamos lá, Laís, Luciane, vamos lá. Vamos lá. Bom, é que eu estou curiosa já. Então, Luciane, eu vou lançar aqui a questão que veio, inclusive, no WhatsApp, a respeito de, ok, a gente percebe na tua fala que a gente tem que fazer muito esse lidar com a gente, né? Mas em situações que às vezes acontece de uma criança dar um tapa, que foi um dos exemplos que você colocou, tem como dar uma dica, né, do que fazer, né, e como lidar não só internamente, mas como lidar na situação de uma criança que deu um tapa? Nesse momento, a gente tem que se proteger, né? Então, a gente provavelmente, se você levou o tapa, você não teve uma reação de reflexo suficiente para segurar a mão da criança. Mas, assim que você perceber o tapa, o movimento que a gente tem que ter é de segurar. Se for um chute, a gente segura o pé. E se for um tapa, a gente segura na mão. A tendência é a gente ficar com raiva. Mas se vocês trabalharem direito essas habilidades socioemocionais, vocês vão entender que a raiva é dela. E ela está tentando mostrar a raiva dela. Você vai segurar na mão, você vai segurar no pé e você vai fazer contato visual com a criança, sem falar nada. Nesse momento, você vai perceber que ela vai desviar o olhar de você. Por quê? Quando você faz isso, de olhar no olho da pessoa, você está pedindo para ela te considerar como sujeito. Você está provocando um processo empático. Você está acionando o neurônio espelho nela. Não fala nada. Procura o contato visual dela. O fato dela desviar o olhar te mostra que ela já está arrependida. E isso, para você, já é um importante reorganizador. Se for uma criança
que você, se for o seu filho, você começa a conversar. Se for uma criança da sua escola, em que você pode dar um abraço nela e falar, você está muito triste. Primeiro, processo da empatia. Você ficou com muita raiva e eu entendi o seu tapa, mas isso me deixou triste. Isso me deixou muito magoado. Como que a gente pode fazer agora? Eu não gosto de criança que pede desculpa. Eu acho que desculpa é uma palavra que pode sair independente da emoção que está associada. O que eu gosto é da criança reparar esse comportamento. Então, muitas vezes eu peço para a criança, se ela fala, eu não queria, desculpa, ou, né, eu falo para ela assim, fica do meu lado um pouco, a gente precisa ficar juntos agora. Porque eu ainda estou magoada. Vamos conversar. O que acontece? Como é que foi teu dia ontem? Como é que foi teu dia hoje? Começa a desenvolver um processo empático, em que você vai levando essa criança a entender a leitura dela e você está levando ela para uma conversa que não tem a ver com o tapa, que não tem a ver com a raiva, mas que está levando ela a um automonitoramento. Então, você já estava nervoso hoje, né? Você já veio mais cansado, irritado. Você já veio com uma certa irritabilidade. Então agora eu estou te entendendo. Aquilo que aconteceu foi uma explosão. A gente, quando explode, faz coisas ruins mesmo. Faz coisas que a gente se arrepende. Você está arrependido? Chama essa criança para conversar e vai levando essa criança a entender o que se passou com ela, a entender as emoções, a entender os pensamentos. Mas ele me bateu e ele não vai poder fazer isso. A próxima vez que ele ficar irritado, só o tempo que você levou para a organização, o tempo que você levou para reorganizar essa criança, vão ser um processo cerebral, uma memória muito importante que pode levá-la a uma autorregulação na próxima vez. Eu sempre brinco que ele vai bater no outro, mas em você ele vai pensar 2 vezes. Perfeito. E até dando sequência, nós temos mais 2 perguntas ainda que eu acho que são importantes. Eu sei que a gente já está com o tempo estourando, mas nós temos uma fila aí de pessoas que também querem fazer perguntas, Thelma. Então, a Franciane, primeiro, eu acho que ela levantou a mão, e aí a gente já vai colocando na sequência, já fiquem prontas aí. Então, pode, Fran? Assim? Olá, bom dia. Vamos lá. Então, a gente ia perguntar a mesma situação que a gente viu aqui no chat já, em relação às crianças bem pequenas e crianças com autismo, né? Como lidar diante dessa situação? Da mesma forma, crianças pequenas já podem reconhecer a emoção e já podem nomear pensamento. Mas aí você vai precisar intervir muito mais e conversar com ela para ela poder entender. E não é falar com ar professoral, é falar com ar amigo, tá? É falar assim, o que aconteceu ontem com você? Como é que foi a sua aula, a primeira aula? O que você fez antes do pátio? E vai mostrando surpresa. Agora eu estou entendendo tudo que você não entendeu. Você já não chegou bem de casa. Como a criança autista, a gente tem aí uma dificuldade muito grande em formar essas conexões entre pensamento, emoção e ação. Então, eles são muito ação-reação. Mas a gente faz muito uma análise que a gente chama de análise ABC, antecedente, comportamento, consequência. Essa análise mostra para a gente que essa criança nunca bate do nada. Ela bate em função de uma resposta ambiental, e essa resposta não está bacana. Então, você vai ter que mostrar para ela o que aconteceu naquele ambiente, porque ela não vai saber nomear. A criança, mesmo com 2 anos, a criança de 1 ano e meio, você faz o contato visual para ela e você fala, tô triste, fica aqui comigo agora, vamos conversar sobre a tua raiva. Você consegue. A criança com autismo, ela não vai conseguir isso. Então, nesse momento, você segura a mão e fala, não pode. Você dá a regra do comportamento. Isso que é muito interessante. O que a gente tem de padrão mundial? A gente chama de padrão ouro, né? Que mostra para a gente eficácia científica.
Quando eu tenho um frontal, uma área pré-frontal boa, maturada, reconhecer emoção, reconhecer pensamento é a chave do controle do comportamento. Quando eu tenho um pré-frontal fraco, deficiência intelectual, autismo, crianças antes dos 5 anos, quem dá a regra é o adulto. Por que que as grandes linhas de trabalho com deficiência intelectual, com autismo, são chamadas de linhas comportamentais? Porque é o ambiente que dá a regra, porque eles não têm condições de criar e elaborar essa regra. Eu preparei uma aula pensando em vocês. E vocês, eu parto do princípio que vocês têm condições para construir tudo isso. Mas quando a gente está lidando com uma criança que tem uma deficiência, que não consegue essa produção, mesmo o TDAH, que tem essa dificuldade de ativação pré-frontal, o ambiente dá a regra, por isso que você segura na mão. O ambiente mostra a reação, por isso que você olha no olho. E você saiba que essa conversa tem que ser muito curta, muito restrita e muito imediata. Por quê? Porque o ambiente que vai controlar essa criança, ela ainda não tem recursos, a gente não sabe se vai desenvolver recursos pré-frontais para poder ter o próprio autocontrole. Tem uma pessoa que perguntou aqui, mas quando a criança não fala, se ela não fala, ela tem que ir para uma fono. Se ela não fala porque ela é bebê ainda, ela compreende. A compreensão vem sempre antes da expressão. Então, você reduz o que você vai falar, mas você se comunique verbalmente. Outra coisa, quando eu falo segurar a mão, segurar o pé e fazer contato visual, eu estou falando em comunicação não verbal. Isso já é uma regulação não verbal, tá? Thelma, eu vou pegar a deixa quando você falou sobre quem dá a regra é o adulto naquela condição, mas vamos falar um pouquinho de um modo geral, né? Como é que a gente pode trabalhar a regra sem afetar o emocional da criança? Vamos pensar assim, regra e emocional, como trabalhar isso? Compartilhando a regra e explicando o porquê da regra, né? As regras, elas vêm para um convívio social. E aí, eu gosto muito de fazer até um teatro com as crianças, não falar não pode, mas vai falar assim, olha, se puder, vamos pensar, eu vou bater em você, pum, pode. Pode? Não pode. Você mostra o porquê que a regra existe. Então, e não é mostrar falando. Muitas vezes, eu gosto muito de pegar um videozinho, né? A Mônica, o comportamento dela é super disruptivo, né? É assim que a gente quer ter amigos? É batendo? É gritando? A gente não pode gritar, por quê? Porque dói nosso ouvido. Paulinha, grita. Joãozinho, grita. É gostoso? Não, é por isso que a gente não grita. Então, quando a gente vai colocar as regras de comportamento, a gente trabalha cada uma das regras e a gente explica o porquê que elas estão ali. Tá? Bem importante. E agora, vamos dar sequência. Marisa, vai lá. E já estamos quase no finalzinho, como esse tempo passa rápido. Marisa, levantou a mão, então, bora lá, é contigo. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta assim, ó. Quando a gente tem uma criança de 3 anos, 3 para 4 anos, e que ela tem um comportamento agressivo, né? Aí ela bate no professor, bate nos alunos, assim, do nada, sem a criança ter feito nada, ou o professor para ele. Simplesmente, uma hora, dá uma fúria e ele vai para bater, ou numa criança ou no professor. Quando o professor intervém, vai lá conversar com a criança e pega na mão, né, para conversar com ela, ela gospe no professor. O que a gente faz? Primeira coisa, Marisa, a gente... Desculpa, eu te interrompi, Marisa? Não, pode falar. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa criança ainda não está pronta para o ambiente social. Ela ainda precisa de uma regulação de 1 para 1. Então, nessa sala, a gente vai precisar de um assistente que fique mais próximo. Quando essa criança começar com esse comportamento, a gente precisa tirar a plateia.
Se você não conseguir tirar a criança daquele espaço, assim, é um combinado entre o professor e o assistente. Um comportamento disruptivo leva ao afastamento do grupo, seja o grupo mudando de sala, ou essa criança indo para um espaço mais privado, que vocês podem combinar qual é. Normalmente, a ausência da plateia ajuda a regulação, tá? Outra coisa, vou segurar na mão, ele me cospe. Você pode antecipar o comportamento dele. Se você percebeu, está num espaço privado, percebeu que se segurar na mão ele vai te cuspir, você mantém distância. Olha para ele e fica esperando a crise de raiva passar. Quando você perceber que passou, que diminuiu, aí você se aproxima dele e fala, agora a gente consegue conversar? Então, assim, essa é uma criança que vai ter que ficar num monitoramento muito de 1 para 1. Primeira coisa que eu te falo, Marisa, nunca coloque essa frase que é do nada, tá? Não é. Ela pode ter uma instabilidade emocional, mas se a gente falar que é do nada, a gente está falando de um quadro psicótico. A gente está falando de uma criança que ela é hiperreativa a estresse, a pequenas situações do ambiente que não deveriam provocar esse estresse. Então, pequenas regras, limites, ordens, atenção do professor para um outro aluno, tudo isso pode desencadear nela um comportamento, a gente precisa saber o que é. Então, muitas vezes, a gente pede para esses pais, ou a gente pede um acompanhante terapêutico, para fazer essa análise ABC, para poder entender, às vezes ele está lá, do nada, está lá super bem, e do nada ele explode. Ele não estava super bem, ele estava irritado por não ter atenção. E aí, essa explosão vem dessa irritabilidade de não ter tido atenção. Então, essa criança ainda precisa de um manejo 1 para 1. A agressividade, é importante que o grupo entenda que a agressividade leva ao isolamento social. Então, você afastar essa criança ou afastar o grupo dele, porque enquanto uma criança bate, as pessoas não podem ficar perto. Espera, deixa, põe numa sala ou fica num espaço em que você fica só parada, olhando, não deixa sair. Ele vai vir me bater. Ainda é uma criança de 4, 5 anos que você consegue controlar isso. Permita, explique para os pais que você vai fazer esse manejo, você não vai bater, você não vai segurar, você só vai esperar que a raiva diminua para que ele possa conversar. Isso você pode fazer um acordo com os pais, tá? Thelma, eu acho que a Áurea também vai falar um pouquinho, e aí depois da pergunta da Áurea, que levantou a mão, a gente já vai para as considerações finais tuas, e aí, Thelma, deixa eu só nas tuas considerações finais trazer aqui pontos que foram colocados no chat sobre situações que também afetam o professor, e eu acho que também retomarmos esse olhar para o professor, quando, por exemplo, acontece o falecimento de uma criança da turma, ou sobre a interferência de vivências familiares, como também o professor dá conta disso nele mesmo. Mas a Áurea levantou a mão, e eu acho que a gente vai escutar o que a Áurea tem para falar para a gente. Áurea. Na realidade, Laís, eu fui falar exatamente isso. A gente vai ter que explicar a Thelma. Não tem agenda. Mas, assim, os pontos que trouxe aqui no chat, eu já estou anotando tudo, porque são temas para novos encontros, assim, são perguntas aqui, a relação da família. O Antônio Brumilli perguntou aqui em relação quando a gente tenta conversar com a família, e a família acaba ficando contra o professor, uma geração de estresse ali. Isso é tema para uma palestra inteira, tá? Então, a questão das crianças especiais, então a gente tem muito tema. A gente, como já disse lá no início, para quem estava entrando, a Thelma já é nossa amiga, tá? Então, a gente já tem um carinho, a segunda vez que ela volta. Nós estamos trabalhando para trazer a Thelma pessoalmente para Joinville, tá? Queremos colocá-la no Jarias Machado, visitar no CEIS, a gente está trabalhando para isso. O que a gente vai fazer, eu não sei, mas a gente não para de tentar, né, Laís? Uhum. Então, assim,
sinto muito a gente não poder responder todas as perguntas, porque agora a conversa realmente ia começar a falar dos nossos anseios, daquilo tudo que a gente fala ali, que a gente passa no nosso dia a dia. Falar do nosso socioemocional é falar de tudo isso. Então, assim, coloque no final da tarde lá as questões que vocês ainda querem discutir, as dúvidas que ficaram de hoje, trazem todas essas considerações, porque a gente precisa desse apontamento de vocês para nos guiar para as próximas discussões. É muito válido, tá? Tem muitos pontos aqui, a Thelma consegue conversar com a gente de uma forma tão tranquila, tá? E aliviar o nosso coração. Então, eu só quero dizer para o pessoal, vamos respeitar a Thelma. A conversa, a gente encerra hoje, mas não encerramos com a Thelma por aqui. Com certeza a gente vai buscar novas oportunidades de tê-la conosco, tá? E hoje a gente ainda tem um dia cheio de atividade. Mas eu vou passar agora essa parte para a Luciane, antes eu vou deixar a Thelma se despedir, aí a Luciane quer falar com a Thelma. A Thelma pode finalizar. A Thelma pode finalizar e depois eu faço o fechamento agradecendo todo mundo. Pode ser, Thelma? Pode ser, Laís? Claro, considerações finais, Thelma, é contigo. Vamos lá. A gente tem que entender, eu acho que o ponto principal que eu quero colocar para vocês é que o ambiente social reage a gente, tá? Então, a importância da gente nomear como a gente está. Então, se eu cheguei no trabalho e eu tô mal, não tô legal, eu preciso ter uma equipe que me acolha nisso. Gente, hoje não dá para conversar com aquele pai, hoje eu tô mais sensível, hoje eu não vou conseguir o manejo direto com as crianças, e que tem alguém que possa vir para esse manejo que tá bem. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas limitações e às vezes falar até para o grupo. Olha, gente, ontem tive um dia super ruim, e hoje eu tô cansada, hoje eu tô triste. Então, a Paulinha vai vir me ajudar aqui com vocês também, né? E eu acho que é importante a gente poder falar para o grupo, ser acolhida, isso é um processo de empatia, ter alguém que possa nos ajudar nesse manejo, nesses dias que a gente não está bem. E quando acontecer esses comportamentos disruptivos, num dia em que você não está bem, a gente tenha uma pessoa de referência que vai te cobrir, que vai te ajudar para aquela intervenção nesses momentos mais imediatos. O fato do professor começar a levar as fragilidades dele para a sala de aula provoca uma abertura fantástica para que as crianças comecem a falar das fragilidades e peçam ajuda. Isso não é só para a sala de aula, isso é para a vida de vocês. Quando a gente chega em casa, senta no sofá e conversa, não vamos conversar, como é que foi seu dia? Eu não quero saber se foi bem ou mal. Fala, sabe, no meu dia, hoje eu tive que fazer isso, me deixou tão triste, eu tive que fazer aquilo. E aí eu tô me sentindo tão pequenininho, tão triste. O fato da gente começar a falar da gente abre a possibilidade do outro conversar com a gente sobre as emoções, sobre os pensamentos. Se vocês querem mudar um contexto social, comecem mudando vocês. Comecem mudando vocês de uma forma assertiva, explicando o porquê vocês estão bem ou porquê vocês não estão bem. E não finjam emoção, afeto e sentimento que vocês não estejam sentindo. É muito importante que isso apareça. É só assim as crianças vão poder se espelhar em vocês para poder ter essa regulação também. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite de novo. Contem comigo. E aí, Áurea, levanta os temas e contem comigo para a gente trabalhar junto essas questões. Vai, Luciane, agora é contigo para fazer o fechamento e seguimos. Meu Deus, né? Com esse fechamento da Thelma, a gente fica até sem palavras. Mas o quanto que isso é necessário a gente treinar, né, Thelma? Não é algo que a gente faz, ouve hoje e sai fazendo, mas é algo que a gente precisa treinar, parar, refletir, fazer de novo, tentar, e principalmente a gente conhecer os nossos sentimentos, que não sei se todo mundo no teste ali, mas eu não consegui nomear todos os sentimentos. Então, é algo que nós precisamos ampliar em nós primeiro, né? Então, esse compromisso de começar mudando pela gente, eu acho que é algo muito,
muito profundo e essencial, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, que são as nossas crianças tão pequenas, e a gente só ensina algo que a gente sabe. A gente faz aquilo que a gente sabe, então é necessário esse conhecimento tão profundo. Quero agradecer imensamente, Thelma, a tua disponibilidade hoje. A Laís está com a gente, a rede conveniada, que estamos com a rede conveniada junto com a nossa rede pública. Agradecer todo mundo que conseguiu entrar aí na live, foi maravilhosa e só veio a contribuir. Obrigada mais uma vez, e a gente já vai marcar a próxima, né, Áurea? Já está se encaminhando aí. Obrigada, então. Até logo, gente. Bom dia para Até vocês. logo, até. Tchau, tchau. Tchau, brigadão.